Fala pessoal, boa noite, beleza? Tô gravando uns processinhos ali, ó, que é o que a gente tem de trabalhar amanhã ao longo da semana aí. Não sei essa portaria aí que diz que vai retornar os serviços paulatinamente, mas temos essas figuras aí, né? Esses cidadãos aí que merecem toda a nossa atenção, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação para garantir-lhes ali o direito. Agora eu vou colocar a câmera um pouquinho para cá, porque o papo aqui é reto entre eu e vocês. O que eu venho percebendo de uns tempos para cá, que nós advogados, de certa forma, penso eu, principalmente, já desde, na verdade, da reforma do Código de Processo Penal em 2008, né, quando já se previu aquela questão do juiz analisar a hipótese ali de relaxamento, de concessão de liberdade provisória ou de conversão em prisão preventiva, né, assim que recebesse, tão logo recebesse os autos da prisão em flagrante, né? Ainda naquela época não havia audiência de custódia, os mais jovens aí, né, quem formou após 2015 já sabe que elas vieram através de uma recomendação número 213/2015 do CNJ, né, e paulatinamente ela foi implantada primeiro em Minas Gerais, depois em outras cidades, em outras comarcas, né? Mas eu lembro, eu como sou formado em 2008, iniciei minha advocacia em 2009, eu lembro que naquela época você acompanhava o réu na delegacia, né? E ali já começa a você contabilizar os seus honorários. Normalmente, se não tinha fiança, e naquela época o delegado só podia arbitrar fiança se o crime fosse punido com pena de detenção. E a grande maioria dos crimes são punidos com pena de reclusão. Então eram poucas as fianças que eram arbitradas, diferentemente de hoje, né? Que a autoridade policial tem essa competência aí para esse arbitramento em delitos cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, salvo algumas hipóteses aí, como a Lei Maria da Penha, algumas previsões, né? Então ali você já trabalhava ali o seu pedido de liberdade provisória. Então, apenso ao flagrante, você já pegava ali a declaração do empregador, contrato social, se o cidadão era empresário, cartão do CNPJ, você pegava a declaração por escrito, hoje até meio, vamos dizer, demodê, né? Mas você pegava a declaração do vizinho, que a pessoa possui uma boa conduta, enfim, você ia fazer de tudo ali, comprovante de endereço, contrato de aluguel, né? Você corroborava ali, anexo ao flagrante, dizendo para o juiz que o cidadão merecia e preenchia os requisitos necessários para a concessão da liberdade provisória. E nessa brincadeira aí, sem brincadeira entre aspas, né? Porque é uma brincadeira de mau gosto, demorava-se 4, 5 dias, o cidadão primário, sem antecedentes, ele ficava preso, né? Porque tudo isso ia para o Ministério Público, né? Que se manifestava, né? E depois retornava para o juiz. Quando aquele cidadão, né, por conta do infortúnio, por conta da sua hipossuficiência, não tinha dinheiro para contratar um advogado, normalmente o flagrante aportava ao gabinete do juiz e ele homologava o flagrante. Apenas se houvesse ali uma nulidade escancarada, que ele declararia de ofício e mandaria relaxar a prisão. Caso contrário, estando presentes os requisitos ali do artigo 312 em diante, ele homologava, visto MP, o MP ciente e, desculpa a expressão, foda-se, tocava com o réu preso. Chegava ao inquérito policial relatar, denunciava, até a Defensoria Pública atuar, ou ser nomeado um advogado, ou ser constituído um advogado, o cidadão permanecia preso, e era assim que funciona, né? Em 2008 fizeram algo, mas pelo menos até então, o advogado ali ele tinha uma fonte de renda, mesmo que a legislação não fosse a melhor, a mais inteligente, porque cerceava desnecessariamente
a liberdade do indivíduo, né, ainda mais se você pegasse ali numa quinta-feira, e só ia sair na terça, né? Então, assim, e quando era mais de um réu, então, que juntava aquele tanto de anexo, né, de apenso, de relaxamento, de liberdade provisória, enfim. Então era assim que funcionava. Com a reforma em 2008, mas voltando, né, eu não terminei, o advogado tinha uma fonte de renda, porque ele cobrava ali pro pedido de liberdade provisória, nem que fosse só para atuar naquele momento. Porque muitas vezes o familiar não tem condição, né? O familiar se encontra naquelas... isso é igual um câncer, gente. Pega a pessoa desprevenida, pega o familiar assim, numa situação de desespero. O advogado com muita ética, com muita propriedade, tem que saber trabalhar essa questão, né? Não se pode achar que ali é o que vai salvar o mês dele, né? Porque ele já está trabalhando com pessoas e tem a mãe por trás, o pai por trás, os irmãos por trás que sofrem bastante. E a gente tem que ser muito ético e atencioso. E, obviamente, valorizar o nosso serviço. Mas ali era uma fonte de renda. Ali você, nem que fosse apenas para a liberdade provisória, depois você iria negociar com o cliente já em liberdade e com seus familiares os valores, né, para o acompanhamento de uma eventual ação penal, enfim. Era assim que funcionava. Com a reforma em 2008, o juiz, quando recebia o flagrante, ainda os advogados continuavam, por apenso, ajuizando, né, as liberdades provisórias. Mas na prática, na minha opinião, já não havia previsão legal, né, porque ali o juiz já recebia e de ofício ele já relaxava, concedia liberdade ou convertia em preventiva, independentemente de vista por MP. Mas como tudo é o costume da vista para o MP, os juízes davam vista para o MP, que se manifestavam, e depois o juiz relaxava, concedia liberdade provisória, ou então convertia em preventiva. Essa era a praxis, mas ainda assim os advogados ali, de certa forma, né, corroborando, né, dando indicativos, porque às vezes ali o cliente já tem uma passagem, mas é uma passagem antiga e hoje ele trabalha e tem uma carteira assinada recentemente, está com filho recém-nascido. Então tudo isso vale a pena, tudo isso são elementos de informação hábeis a levar ao conhecimento da autoridade para a tentativa da soltura do seu cliente, né? Posteriormente, vem então a audiência de custódia. A audiência de custódia, sem sombra de dúvida, muito embora tenham juízes, né, plantonistas ali na CEFLAG de manhã e de tarde aqui em Belo Horizonte, eu já fiz audiência de custódia, terça-feira da Paixão, quarta-feira de cinza, já fiz no Natal. Eram 2 juízes fixos, né, por muito tempo foram 2 juízes, uma juíza e um juiz, de manhã e de tarde se revezavam. Deixa eu dar só uma olhadinha quanto tempo eu tenho aqui, 8 minutos, tá. E final de semana os juízes alternavam, então os juízes criminais, sábado, domingo, feriado, os juízes criminais que iam fazer as audiências de custódia. E ali também era uma fonte de renda, era uma fonte de honorários para os advogados, né? Porque eles já sabiam que o cliente não sendo liberto na delegacia de polícia, não sendo a possibilidade do arbitramento de fiança, né? Não tinha nem necessidade ali de você ficar com o cliente até acabar o plantão da autoridade policial 7 horas da manhã, quando a Polícia Civil ia levar o cara para o Ceresp, para daí a 24 eles falavam, mas normalmente as audiências ocorriam 48 horas após o flagrante, porque na verdade após o juiz lavrar o flagrante mesmo, a comunicação de flagrante, seu cliente assinar, aí ocorria a distribuição no fórum. Normalmente da distribuição, que era entre 24 a 48 horas, entendeu? A audiência do seu cliente, normalmente assim. Se ele era preso na segunda, a audiência era na quarta. Se fosse na terça, era na quinta. Não era exatamente 24 horas, preso na segunda, vai ser na terça. Não era assim que funcionava. Só que ainda assim você tinha uma possibilidade. Eu particularmente, nos termos da liberdade provisória que eu aprendi, eu pedi ao familiar tudo que fosse necessário para o réu, tudo que fosse necessário.
tudo que fosse favorável para o flagranteado, que é o termo técnico, né? Flagranteado é o termo técnico. Então, certidão de casamento, nascimento de filho, empresa, emprego, enfim, tudo aquilo que interessasse ao réu, eu levava ao conhecimento do juiz, porque quando, após na audiência de custódia, né, os profissionais já fizeram, né, ali você tem uma entrevista reservada com o seu cliente, né, que pode falar ou não é sobre os fatos, né, e sim sobre as circunstâncias da prisão, entendeu? E normalmente, é claro, se eu tinha um flagranteado que tinha uma filha recém-nascida, que estava desempregado, que estava desesperado, eu falava para ele falar. Com toda certeza, eu dizia para ele falar isso para o juiz. Enfim, depois o Ministério Público manifestava e eu manifestava os meus termos, com os argumentos que eu tinha, os documentos que eu tinha, e o juiz decidia. Também era a fonte de honorários para nós advogados. Ainda assim, era uma fonte de honorários interessante para nós advogados ali. E ligávamos ali, né, quando a gente não acompanhava o flagrante em loco, né, que o cliente ligava de madrugada, já às 7 horas da manhã, você já ligava, aí quando você ligava, falava o nome do cliente, eles já colocavam na frente, advogado. E aí já sabiam que o advogado ia atuar. Então, era assim que funcionava, e o advogado aí tinha sua fonte legítima de honorários ali em razão daquele ato, né? Não tão burocrático quanto, né, a elaboração de um pedido de liberdade provisória, com a juntada de documentos, a autuação, tudo em papel, despachar com o promotor, despachar com um juiz, enfim, né? Era ali no tete a tete, você chegava e literalmente desenrolava a questão para o seu cliente, tá certo? Então, pelo menos desde que eu formei em 2009, 8 para 9, até antes da pandemia, era assim. Meu vídeo aqui está com mais de 12 minutos. E o IGTV só permite 15 minutos. Esse vídeo vai para o YouTube, no meu canal, Criminalista BH Ademar de Alcântara. Seguem lá, por favor, dê um like, dê um joinha, comente. Meu site é www.criminalistabh.com.br. Lá tem o endereço do meu escritório, aqui no bairro Dona Clara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Depois deste vídeo, eu vou fazer um outro vídeo do que está acontecendo, infelizmente, com a nossa classe de advogados após essa pandemia, com essas audiências, com essa ausência dessas audiências de custódia, e também do benefício da comunicação do flagrante via PJE. Tá certo? Um forte abraço e até daqui a pouco.